Bom, como a gente viu, as consequências do novo coronavírus têm impacto no mercado financeiro, na economia mundial. Hoje, o secretário do Tesouro alertou que a epidemia do novo coronavírus pode prejudicar, sim, o crescimento da economia brasileira em 2020. Mansueto Almeida disse que o Brasil precisa estar preparado para enfrentar uma crise mundial. Rui Quintan está no nosso estúdio, lá no Rio de Janeiro. Vou conversar com ele sobre esse assunto. Rui, boa tarde para você. Bom, Rui, outro fator com impacto direto no crescimento do país, claro, são os investimentos. Qual é o impacto real do coronavírus nos investimentos? Acompanho. Essa questão do coronavírus, ela impactando fortemente a China. Bom, nem mesmo a notícia de crescimento firme da economia americana nos últimos 3 meses do ano passado afastou o temor provocado por esse novo coronavírus. Os investidores estão de olho na desaceleração dos planos de viagens e no impacto do surto na produção chinesa. Por isso, as bolsas americanas tiveram 6º dia de queda. Assunto agora para Carolina Cimente, ao vivo lá em Nova York. Carol, boa tarde para você. Bom, Carol, os analistas não descartam uma situação ainda pior para a economia americana. Pois é, Cris, na verdade Falou pra gente, a gente sabe que as bolsas americanas estão em queda, mas ainda não fecharam, mas na Europa as bolsas já fecharam e tiveram o pior fechamento em mais de 4 meses. Pelas suas informações. Boa tarde para você. A gente vai ver o impacto de tudo isso por aqui. Hoje foi dia de mais uma alta na moeda americana. Chegou a bater R$ 4,50. O dólar fechou o dia subindo 0,80%, como a gente vê aqui, valendo 4,4764, renovando o recorde de câmbio. E Bovespa ainda está em negociação. Está caindo 1,21%, indo a 104.455 pontos. Bom, para falar sobre tudo isso, a Juliana Rosa já está aqui. Vamos falar sobre mais esse dia, né, de mercado financeiro agitado. Ju, boa tarde para você. Boa tarde, Cris. Vimos aí o dólar batendo mais um recorde. Durante o dia chegou a R$ 4,50. A moeda americana se valorizando, em especial sobre moedas de países emergentes, como o Brasil. O que é normal, né? Países que têm mais risco, então há uma saída de investidores em momentos de maior incerteza. Então, boa tarde para você, que acompanha aqui a edição das 4. A gente tem aumento econômico do mundo, da China, e aqui no Brasil certamente também deve ter algum impacto aqui no nosso crescimento. A grande dúvida, Cris, é que os analistas não sabem qual que é a profundidade desse tombo. Então, o mercado fala muito em recuperação em V, que é quando cai e logo depois se recupera. Agora já estão falando em U, que é quando cai, devagarzinho demora a cair, mas ninguém sabe qual é esse vértice, né? Até onde que vai essa queda. Aqui no Brasil, o que eu apurei agora há pouco é que, além dos impactos que a gente já vem sofrendo com a redução do valor dos principais produtos que a gente vende, como soja, mineração ainda de fragilidade, eu estava conversando agora há pouco com os economistas, assim, por que a economia ainda está tão devagar, porque se esperava que pudesse ter tomado um ritmo mais forte com a FGTS no final do ano, com a liberação, né, de dinheiro no final do ano, com oferta de crédito. O fato é que as pessoas estão com uma situação financeira realmente ainda difícil, né, de mercado de trabalho, e o que a gente vê nos números é que quem conseguiu algum dinheiro com FGTS, por exemplo, ou até com algum trabalho extra, preferiu pagar dívidas, o que é bom, do que consumir. Então, a economia ali está fraca e com muita incerteza política também pesando, né, Cris? Então, com incerteza fora e dentro, o pessoal prefere, mesmo com dinheiro no bolso, deixar ele guardadinho, né? Botar o pé no freio, né? Pois é. Ju, obrigada. Até amanhã. Até amanhã. Bom, a gente está acompanhando aí a coletiva do Ministério da Saúde com o secretário executivo João Gabardo dos Reis sobre os novos casos de coronavírus. Vamos aos números aqui. Hoje há 132 casos suspeitos no Brasil, mas o secretário disse que, na verdade, o número deve ser muito maior. Ainda há 213 notificações que não foram analisadas pela equipe. Portanto,
De acordo com o secretário, devemos estar perto de 300 casos suspeitos. Ele disse que isso se deve à mudança de critérios e à inclusão de novos países no alerta aqui no Brasil. Continuamos com apenas um caso confirmado. 2 amostras desses 132 casos já deram negativo no painel de vírus. O que significa isso? Que pode ser, sim, coronavírus ou algum outro vírus que não possa ser identificado. Nos 132 casos suspeitos, há pessoas de 8 anos a 82 anos. 3 casos suspeitos tiveram contato direto com um paciente que está doente com Covid-19, o brasileiro que viajou para a Itália e voltou aqui para São Paulo. Eu vou continuar conversando, então, aqui no estúdio com o infectologista Celso Granato. Bom, doutor Celso, acompanhamos aqui essas 2 coletivas de imprensa. Evidentemente que o que mais chama a atenção de todos nós é esse aumento significativo no número de casos, mas, mais uma vez, é a mesma questão de São Paulo. Houve um aumento porque houve mudanças nos critérios e outros países foram incluídos aí nesse alerta, certo? Exato. Viagem maior, tanto de passageiros que vão pegar voos aqui do Brasil para outros países que já tenham casos, quanto de passageiros que chegam aqui? Olha, Cris... A gente sabe que a pessoa pode ficar até 2 semanas, até 14 dias sem sintomas. Exato. E tendo o vírus. Exatamente. Agora, a grande questão é que pode ficar 14 dias assintomático, mas mesmo que não tenha sintoma, a transmissão é possível. Então, tiver uma forma leve, quantos tiveram uma forma grave? Essa informação a gente ainda não tem. Claro, estamos lidando com um vírus novo, né? Diferente, é coronavírus também, mas é um novo coronavírus, tem algumas mutações em relação ao coronavírus anterior. Exato. Em relação a isso, doutor, quem já teve o coronavírus anterior pode vir a ter esse também? O infectologista conversou aqui com a gente hoje. Volte sempre. Obrigado. Nos Estados Unidos, o governo está expandindo a força-tarefa que vai trabalhar para conter o avanço do novo coronavírus no país. Eu vou falar então com a Raquel Krahenbuhl, ela está lá em Washington. Raquel, boa tarde para você. Bom, Raquel, é mais uma forma da Casa Branca mostrar que está agindo para tentar evitar uma epidemia. Obrigada pelas suas informações. Bom trabalho para você.